povo brasileiro não é um povo agressivo, então a gente tem que ser tolerante cada vez mais e tem que aceitar uma opinião diversa da gente, da nossa, né? Opiniões diferentes. E Major Olímpio, que é deputado federal, está com a gente hoje. Seja muito bem-vindo sempre, viu, Major? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Kátia, e a Gazeta e toda a sua produção. É um prazer ter você aqui. E a gente estava comentando, eu estava dizendo há pouco, da posição do nosso governador. E você, eu sei, trabalhou e se dedicou tanto tempo pela Polícia Militar e sempre foi a favor da paz, né? Quer dizer, a gente tem que fazer a justiça acontecer, mas não justiça pelas próprias mãos, né? A gente tem uma preocupação muito grande. A semana passada eu tive com um grupo de deputados numa audiência com o ministro Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando nós fomos pedir a agilização até do julgamento de uns embargos para poder iniciar o processo que iniciamos ontem na Câmara. E na minha fala eu pedi ao presidente do Supremo, falei, Vossa Excelência, que é inclusive paulista, observe o que estava por acontecer. Nós tínhamos marcado para o domingo, dia 13 de março, há mais de 3 meses, a concentração que nós tivemos aqui na Paulista. E foi gigante. Enorme, mais de 1,5 milhão de pessoas. Muito mais. E no momento em que se atritou umas situações que estão envolvendo o ex-presidente e a presidente, foi marcado pela CUT, por apoiadores do grupo da presidente, uma manifestação que também seria na Avenida Paulista, com fins de enfrentamento. Naquele momento eu pedi ao ministro Lewandowski que a maior corte do país também voltasse os olhos para isso. Nós não queremos derramamento de sangue. Não se pode deixar fabricar cadáveres. Sim, claro. De nenhuma das partes. O governador falou em intolerância. Mas nós estamos muito próximos de ter situações de conflito. E eu uso o espaço do seu programa para dizer à população brasileira, não vamos entrar em jogos menores ou armações para que tenha o desfecho na violência. Sim. Os problemas que foram gerados com a prática de crimes e desvios, a justiça está apurando. As delações estão manifestando a cada momento a realidade triste para o nosso país dos bilhões de dinheiro do povo brasileiro que foram desviados de todas as formas. E por vários partidos também. Vários. Kátia, eu fazendo meus pronunciamentos na Câmara, eu tenho dito, ladrão é ladrão. Ladrão não tem partido, ladrão não tem ideologia. Você tem ladrões de tudo quanto é forma. De vários lados. O bandido, que a gente chama genericamente de ladrão, o que está com a metralhadora na mão, que os meus irmãos policiais, eu combati a vida toda, não sei se eles são tão perigosos quanto o bandido de colarinho branco, o bandido político, o bandido com a caneta. Porque ele engana a população. O bandido com a metralhadora na mão, ele ataca uma pessoa, um grupo de pessoas, ele apavora uma comunidade, uma cidade. O bandido político, ele pode gerar a desgraça para toda uma nação. E nós temos essa preocupação nesse momento. Podem perceber nas manifestações, nós em todo o Brasil, mas foi a partir de iniciativa da Polícia Militar de São Paulo. Nós estamos nos colocando nas ruas, seja de qual for a corrente ou a defesa de quem possa estar fazendo nesse momento. A polícia, ela é imparcial. Todos nós temos a nossa preferência político-partidária. Como cidadão, mas o policial ali, que ele está de serviço, ele vai garantir a ordem, a integridade física da pessoa, os patrimônios públicos e privados, independente de quem seja. Então, o que nós assistimos aqui na Avenida Paulista, mais de 1,5 milhão de pessoas, nós tivemos 4 ocorrências de furto de celular. Quer dizer, ocorrências pequenas que acontecem gente, num dia normal aqui na Paulista, dá 10, 20, 30 vezes esse volume de ocorrências. Mas no ambiente onde as pessoas vieram as crianças, cadeirantes, idosos, o enfrentamento das pessoas era exatamente na aglutinação para tirar a foto dentro de um carro de choque da Polícia Militar, em cima de um cavalo do Regimento de Cavalaria, a criança brincando com o cachorro do canil da Polícia Militar, exatamente porque a própria estrutura policial
Nós queremos dizer para o cidadão, a polícia é sua amiga. É para te proteger. A polícia não é intolerante com nada. A polícia manifesta e faz cumprir a lei e a Constituição para o bem da sociedade. E eu tenho muita preocupação porque alguns movimentos, e principalmente o governo, dizendo claramente, os defensores da presidente Dilma e do Lula e seu séquito aí, estão tentando criar situações para provocar uma convulsão social. E isso pode gerar cadáveres, isso pode gerar pessoas feridas. E sem necessidade, porque na verdade quem vai julgar Kátia, não são eles. Não adianta, eu tenho dito, a justiça se fará. Pois é. Essas situações para tentar se dizer vitimizado, perseguido, somos perseguidos por essa elite branca, meu Deus do céu. Perseguido por quem? Nós O governo hoje, entre Lula e Dilma, nomearam 3/4 dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de Brasília. Como eu sou perseguido pela justiça, Sim. se eu nomeei a maioria dessas cortes dizendo são isentos? Não, e outra Agora coisa. me perseguem? Não, e outra coisa, todos os que estão sendo analisados, vamos dizer assim, para a gente não condenar ninguém, porque a justiça é justamente isso, só pode ser condenada uma pessoa depois que ela pôde se defender e foi comprovado algo contra ela. Então, quer dizer, estão todos sendo ouvidos de todos os partidos. Isso Você não tem a dúvida. é igualdade. Quer E dizer. pode ver que as delações daqueles que participaram dos crimes, daqueles que estão sendo presos, Então, engloba muitos partidos. elas vão ampliando. E você tem todos os partidos envolvidos das mais variadas formas. Na Lava Jato, por exemplo, está mais do que comprovado já. Quem mais roubou e desviou foi o PT. E depois foi o PMDB. E depois foi o PP. E tem muitos depois. De outros Deputados, partidos. senadores, Sim. governos estaduais. Então, o que está se querendo fazer é passar o país a limpo. Nós não podemos mostrar para a população ali fora que o crime compensa. É o fim da corrupção e não o fim deste ou daquele partido. Não estamos discutindo essas questões. Agora, quem praticou os seus crimes há de responder por eles. Ninguém está acima da lei. Não posso dizer, porque eu sou deputado, então a lei não me atinge. Ela atinge sim, eu sou presidente, eu sou desembargador, eu sou ex-presidente. A justiça, ela é igual para todos. Em algumas circunstâncias, se entende ter um foro diferenciado pelo grau de responsabilidade da nomeação do cargo. O que eu não concordo também, mas eu sou voto vencido nisso. O deputado que pratica uma irregularidade, desvia dinheiro público ou faz qualquer outro tipo de falcatrua, de mutreta, ele não tem que ser julgado, no meu entendimento, pelo Supremo Tribunal Federal, não porque é um parlamentar federal. Deveria ser julgado, sim, no nível de que praticou o crime lá na primeira instância. Mas a lei hoje dá esse grau, para que tenha uma apuração pelas cortes superiores. O que não significa que para se livrar de um processo, quando você não tem mais o foro diferenciado, para não dizer privilegiado, como é o caso do ex-presidente Lula, se possa fazer uma nomeação de ministro para ser um HC, como nós dizemos no jargão policial, um salvo-conduto. Eu te nomeio aqui porque daí você foge das garras do juiz Sérgio Moro. E foi justamente o que causou, isso que causou aquele alvoroço ontem na cerimônia de posse, porque quando a gente viu a presidente Dilma, primeiro pela face dela, você já via que ela estava tensa. Não era um momento confortável para ela, de tranquilidade, parece que ela já sabia que ia dar algum enrosco e que as pessoas não estavam aceitando na sua totalidade o que estava sendo feito. Você ali, mais do que eu, sentiu isso? Quer dizer, literalmente conhecendo a grande maioria das pessoas que estavam lá, tinha essa tensão desde o início? Naquele momento, a presidente entregou a presidência. Ela voltou a ser a bonequinha de ventríloco no colo do Lula.
Pela própria postura, pela história do Lula e até pela liderança dele, a Dilma foi uma fiel subordinada que ele ungiu. Mas ela não se colocou numa posição desfavorável para uma figura de presidente Acabou. desse jeito? Naquele momento, se acabou literalmente. Porque olha o que aconteceu, gente. Isso aí foi o momento em que eu me manifestei. Foi, olha lá. Eu não tinha visto essas imagens ainda, porque foi tão atribulado de ontem para hoje. E você gritou vergonha. Vergonha, porque eu fui lá para isso, viu, cara? Eu fui, usei a minha prerrogativa, a condição de parlamentar, entrei na... Olha lá. Não foi um ambiente agradável, não. Não vai ter golpe, né? Não é que não vai ter golpe. E eu dizia, não vai ter golpe, vai ter justiça. Vai ter algema, vai ter cadeia, vai ter impeachment, não vai ter golpe. A lei está prevendo tudo que vai acontecer para quem cometeu o crime. E eu fiz questão de ir lá exatamente porque eu fui dizer ao Lula, dizer à Dilma, e usei a minha condição parlamentar, me identifiquei, fiz o cadastramento, entrei na fila de autoridades, me puseram sentado nos lugares destinados a deputados e senadores, e eu fui sozinho, não levei um séquito não, mas eu ia fazer o meu protesto como vou fazer. Eu já disse ontem, em todas as entrevistas que dei, que fique muito bem claro, e ontem eu disse, Dilma, o seu governo acabou. Antes que começasse a gritaria. Lula, você não tem mais nem legitimidade, nem condição legal, nem ética, nem moral para ser ministro nesse país. Em frente à justiça. E ele não falou nada? Nada. E eu vou dizer para você, aonde ele for fazer um evento público, eu não posso ir aqui na Paulista agora, que é uma claque, em que ele vai fazer um evento com os seus seguidores, seus apoiadores. Se eu for até lá agora, vão me linchar. Se eu fui agredido dentro do Palácio do Governo, estou com as pernas machucadas de ser chutado, a chefe do cerimonial da Presidência da República, vocês vão verem as imagens. Antonieta Silva? Ela me dá um tapa no rosto e depois fica segurando no meu rosto. Ela não é esposa do Júlio César, aquele lobista do Lobista, Dirceu? sócio do Zé Dirceu. É bom que fique muito bem claro, esclarecido. Eu não tenho papas na língua com isso. Nesse momento agora, eu estou ingressando no Ministério Público Federal com uma representação para a apuração das condutas. Essa moça é paga com dinheiro público, com seu dinheiro, cidadão. E eu fui ali para expressar, e se expressei o sentimento da maioria da população brasileira, me parece que sim, não poderia ir eles dentro do crime, olha, mas nós somos pela democracia, pela liberdade de expressão. Eu usei a minha liberdade de expressão, vou usar tantas quantas vezes, o Lula não vai conseguir fazer um evento público que eu souber que vai ter, porque eu vou lá protestar de forma igual e não vai ter como segurar. Liberdade de expressão é diferente porque não existe liberdade de agressão. Pois é. Quer dizer, agredir fisicamente é uma coisa... Não, e ali, cara, eles começaram a gritar fascista, fascista, fascista. Por quê? Por eu ser major da Polícia Militar, existe um ranço, um preconceito do governo, desses partidos de extrema esquerda, e que tem como mote a extinção das polícias militares. Mas como pode extinguir polícia militar? Eles querem exatamente, porque essa maior malha que nós temos protetora da sociedade hoje e compromissada, que nós temos 600 mil PMs e bombeiros militares, é uma marca de tentar acabar com essa tela de proteção da sociedade. Então ali, eu não era o deputado, eu sou o major fascista, não sou fascista não, mas não compactuo com o crime e com o criminoso. Não canso de me dizer, eu fiquei 29 anos no serviço ativo da Polícia Militar, correndo atrás de ladrão, de bandido. E não é agora, depois de velho, que eu vou chamar bandido de colega, de excelência. Só colega se você fosse bandido como você não então não tem essa conversa não. E pode ter certeza, a cada momento eu sinto mais reforçado ainda, não tomei uma atitude antissidã, fiz
E eu fiz, e eu fui lá para dizer isso. Vocês podem ver, tinham 1.000 pessoas lá, 1.000 contra 1, e em todos os momentos. Eu fui comandante nessa região central de São Paulo. Aprendi na prática a como trabalhar como policial em manifestações de massa. Jamais eu iria tocar em alguém. Essa moça que acabou por me agredir, várias das pessoas que estavam ali com boné do MST, com camiseta da Uni, os contratados que dizem que morrem pelo governo. A Uni, por exemplo, que eu estou pedindo uma CPI porque foi dado 60 milhões de reais para fazer um prédio da Uni no Rio de Janeiro e o prédio não existe. Aí vem aquelas mocinhas, aqueles rapazes, olha, não vai ter golpe, fascista, não sou fascista não. Agora eu manifesto, e fui lá manifestar, sei que poderiam ter me machucado mais, eu achei que eu estava dentro de uma repartição pública, dentro de um órgão público, e que teria a minha integridade preservada. Mas é o que eu digo, dessa intolerância, do ódio, da tentativa de cadáveres, porque se dentro do Palácio do Governo, do segundo andar do Palácio do Governo, me chutaram as pernas, essa moça teve essa conduta que ela teve, porque ela deve ter crescido, até que a justiça chegue para ela também. Ela cresceu muito. Pô, deu um tapa na cara do deputado fascista. E o deputado passivamente continuou com as mãos baixas e não iria tomar qualquer atitude, por mais violência que possa ter sofrido. Mas fui para dar um recado. Seu Lula, você não tem mais moral nesse país e vai lhe restar os últimos dias de vida no cárcere. Todo esse dinheiro, aliás, ele já é hoje um preso, porque é um cara que não pode mais falar no celular. Ele não vai poder usar a dinheirama que tem. Está dizendo que vai ser candidato em 2012, mas o próprio curso das apurações. E uma coisa absurda, gente. Imaginar que o Supremo Tribunal Federal, a maior coisa do país, vai ser o lugar de guarida para criminoso. Não vai ser, não. Agora, eu vou lhe perguntar, Major, nessa hora, a gente não tem que pensar, mais do que nunca, no Brasil e ser apartidário? Porque eu estou dizendo não pelo PT, estou dizendo por todas as pessoas que estão sendo indiciadas, que estão sendo ouvidas por possível corrupção. Então, não é hora da gente pensar o que a gente deseja para o nosso país, não qual a figura que a gente gostaria de ter lá, porque tanto faz, no meu ponto de vista, de que partido seja. Tem que ser a pessoa certa para fazer esse país funcionar. E aí independe de ser PSDB, PT, PRN, qualquer um que seja. Quer dizer, eu acho que é isso, a gente tem que vestir a camisa como fazem os americanos, do país e não do partido só. Tem que ser apartidário nesses momentos. Olha, né? Kátia, eu não tenho a menor dúvida que você expressa a posição da maioria da população brasileira, esmagadora maioria. Infelizmente, nós temos no nosso país ainda, os partidos políticos são verdadeiras sopas de letras. Se nós mostrarmos o estatuto de vários partidos e cobrir o nome, daqui a pouco ninguém sabe mais qual é o partido que está sendo referido no estatuto. Por isso que nós estamos querendo a depuração pelas pessoas que têm a responsabilidade pública. E as pessoas que têm responsabilidade pública, elas vão ter que assumir essa responsabilidade. Então nós vamos ter dezenas de cassações, vai ter, de deputados, de senadores, de governadores, de vereadores nos mais variados municípios, que a população não aguenta mais. E tem mais, a população acordou. Não é só ir para a rua no domingo, não, as pessoas acompanham. Acompanham pela mídia maior, acompanham pelas redes sociais, querem saber o resultado da apuração. As pessoas estão estarrecidas. Elas ouvem monitorações telefônicas hoje, vocês mostrando na grande mídia, o ex-presidente da República conversando com a presidente, e eu fiz uma comparação até para a imprensa ontem, não é tosca, não. Não parecia um ex-presidente conversando com a presidente. Eu acompanho pela própria profissão e minha história de vida, e acompanhando muito as monitorações que o Ministério Público e a polícia faz em relação às facções criminosas, por exemplo, o PCC. E você, muitas vezes, você vê o líder da quadrilha que está dentro do presídio dando ordem para a turma que é da quadrilha que está fora. E diz, olha,
vê se compra esse juiz, contrata esse advogado, tenta pagar aquilo ali. E é exatamente isso que o povo está estarrecido, não consegue entender. Agora, como você enxerga essa situação de hoje, de agora do país, o que você, estando lá dentro, da onde de fato as coisas acontecem, o que você prevê que aconteça daqui a poucos dias? Olha, a população tem que ter esperança, uma expectativa positiva. Ontem nós abrimos, nós votamos na Câmara a comissão que vai analisar por 15 sessões, a primeira é segunda-feira, às 18 horas, como o teu jornalismo acabou de anunciar, em que vai se avaliar essa comissão, 65 deputados, para fazer um relatório para a gente votar se admite esse pedido do impeachment ou não. Então, durante 15 sessões, 10 para o presidente se defender e 5 para os debates e análise do relator. Aí vem para a gente. Aí nós temos que votar. E são necessários para a população entender. Por isso que a população tem que estar mobilizada. 342 deputados votarem sim pela abertura do processo de impeachment. Porque nós somos 513. Se 172 votarem que não admitem o impeachment, 1/3 arquiva na hora, acabou. Pode ter um outro pedido em relação ao impeachment. Mas esse é arquivado. Votou ali, isso deve acontecer entre o dia 10 e o dia 15 de abril. Nós encaminhamos para o Senado, que aí recebe, admite ou não, e aí nós temos o afastamento da presidência por até 180 dias. Agora, eu acredito que, do jeito que a população está se mobilizando, do jeito que as investigações e as delações estão se aprofundando, não vai ter sobrevida, não. Ontem, o PRB, que é um partido com 21 deputados, já entregou o Ministério dos Esportes, largou o governo. O PMDB já rachou no meio, mesmo tendo 7 ministérios. O PP, que tem 51 deputados, já tinha 21 assinaturas para fazer um encontro nacional para sair do governo. E eu posso dizer a vocês que até terminar essa 15ª sessão, nós precisamos de 342 votos, não vamos ter mais de 400. Então, olha, acompanhe direitinho tudo que está acontecendo no nosso país, mas eu acho que tolerância é a palavra-chave. A gente não pode nem dar peso demais às coisas, nem peso de menos, a gente tem que dar a realidade. Então acompanhe os telejornais aqui da TV Gazeta, acompanhe, participe, converse, mas respeite acima de tudo e não agressão. Eu acho que a gente pode, isso é sinal de inteligência, discordar da opinião dos outros, mas partir para agressão nunca. Então que você, se você não concorde com determinada manifestação, não compareça, vá na manifestação que você concorda e deixe as pessoas que concordam aquilo unidas fazerem o que elas têm direito também como brasileiros e como cidadão. Nosso direito, tá aí, agora o nosso dever é depois, neste ano e nos demais, nas urnas, a gente começar a votar com mais responsabilidade. Porque tudo que está acontecendo, porque nós colocamos todos lá, de todos os partidos. Então que a gente pense e reflita um pouco sobre isso. Sei que o Major Olímpio tem um site, o pessoal pode acompanhar também tudo, né? O www.majorolimpio.com.br, pela página do Facebook. Também. Pelo meu telefone celular, que é o mesmo já há quase 20 anos, que a gente sempre passou aqui no seu programa. O 0 Operadora 11 999813646, que também é o WhatsApp. Meu pessoal fica doido que eu passo o telefone, daí eu fico a madrugada toda respondendo. Que responde. Isso. Mas é o meio de comunicação mais rápido que a gente acaba tendo. E muitas vezes a sugestão, a bronca antecipada, e aproveitando o espaço, gente. Nós temos agora os 513 deputados, veja no seu estado, o deputado que você votou, acompanhe agora nesses dias, faça um contato com ele, fala, deputado, como é que você vai votar? Por que você vai votar? Se você é contrário a um processo de impeachment, diga para ele, olha, não vai votar pela admissibilidade do impeachment. Eu sou seu eleitor. Se você é favorável ao impeachment, entre em contato com ele, fala, você vai votar com isso? Você não vai votar? Por que você não vai votar? Ah, você está seguindo o seu partido, então você não está seguindo o seu eleitor? Porque é desse jeito que amadurece. As grandes democracias, elas se consolidam justamente
pelo representante ser voz do representado. Mas só vai ser voz se a gente falar. Então Se tem que fazer acompanhar. isso. É verdade. Obrigada mais uma vez, Eu te Major. agradeço. Bom trabalho, que a gente Felicidades. em breve tenha a paz, né? Que a gente possa estar falando em coisas mais positivas. É verdade. Obrigada, Obrigado. viu? Bom trabalho.